Graça e paz aos meus irmãos do grupo Adventistas do Sétimo Dia, corrente de oração, unidos em oração de todos os lugares que nos ouvem. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos acompanhe no estudo de hoje. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Queridos, ainda com o nosso tema, enganos satânicos dos últimos dias, o nosso verso de hoje está em Atos 2:6, que diz: Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Queridos, o dom de línguas tem sido muito mal interpretado, no meio evangélico, principalmente porque as pessoas dizem que o falar estrangeiro, ou o falar línguas estranhas, é uma manifestação do poder de Deus. Mas se você for olhar ali o contexto, o Espírito de Deus tinha descido sobre o seu povo para pregar o Evangelho, e ali tinha judeus de todas as partes, e havia uma necessidade de uma dotação do Espírito para que cada um pudesse ouvir o Evangelho em sua própria língua, não é? Então eles falaram em idiomas estrangeiros, não línguas estranhas que não edificam ninguém, porque diz que é melhor se falar na igreja 10 palavras que se tem entendimento do que 1000 palavras, não é verdade, que não se tem entendimento. O dom foi concedido para dar entendimento às pessoas do plano do Evangelho, mas diz que Satanás usará isso nos últimos dias como um dos seus enganos. E olha o que diz aqui a serva do Senhor: o fanatismo, a falsa excitação, o falso fala-línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos o conhecereis. O próprio Cristo diz que de uma árvore não pode dar 2 tipos de fruto, e que uma árvore má não produz má fruto, e a boa também não produz má fruto, não é verdade? E aqui diz que pelos frutos o conhecereis. O fanatismo e o ruído têm sido considerados indícios especiais da fé. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimente momentos de poder e de gozo. Esforça-se por isso e chega a uma excitação dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não são benéficas. Ao passar o feliz arrombo dos sentimentos, essas pessoas imergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. Ou seja, oferecem às pessoas hoje um culto emocional, e o emocional ele enche, mas esvazia de uma forma muito rápida, não é? Por isso Deus diz que o nosso culto precisa ser racional, onde Ele fala e nós podemos ouvir a sua voz, ser edificado sobre a rocha que é Cristo. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame de coração, cada um procurando conhecer a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Queridos, nós temos aqui entendido que o dom falso de línguas, que é o falar linguagens estranhas, onde pessoa nem a que fala consegue compreender, isso nunca foi plano de Deus. Deus não age no meio da confusão. Aliás, não a confusão do Espírito de Deus habita. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nos acompanha no dia de hoje e nos livra dos enganos satânicos em nome de Jesus. Amém.